Paz do Senhor a todos, amados irmãos. Amém. É muita alegria estar aqui nessa noite, retornando a essa casa, aos amados irmãos, aos pastores que estão aqui nessa retaguarda. Eu creio que tem uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite. É tão importante quando a gente se preparamos para também ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é importante. Você pode perceber que sempre quando há uma festa, no meio das pessoas é importante, sempre há uma palavra e as pessoas estão atentas àquilo que a autoridade vai falar, aquela palavra, não é verdade? Mas que nessa noite nós viemos ficar atentos à palavra de Deus. Deus ainda tem algo a falar ao nosso coração. Esses dias foi muito árduo para mim, um novo projeto da minha vida, mas mesmo assim era para vir só domingo à tarde, mas eu antecipei a minha viagem para estar aqui com os irmãos e meio sustentado pela presença de Deus, pela palavra e também pelo café, para manter de pé aqui nesta madrugada. E o crente tem que ter estratégia. E às vezes nós temos que lutar de todas quanto é forma para a gente pelejar. Às vezes nós queremos alcançar um objetivo e nós temos que abrir mão e nos esforçar para a gente alcançar o nosso milagre. E é assim que Deus agrada das pessoas que se esforçam para ir até o fim, porque não é fácil a gente ir até o fim. Mas, irmãos, espera mais um pouquinho, que eu creio que daqui a pouquinho a palavra de Deus vai falar ainda mais forte. Não que o pregador vai trazer a melhor parte, mas vai trazer o cumprimento daquilo que já está sendo feito durante toda essa vigília. Eu vejo muitas pessoas errando na sua fala, irmão, agora a parte mais importante, que é agora a palavra, né, irmãos? Todo o momento que você está diante de Deus é importante. Todo momento é importante. Mas a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas a cada dia nós vamos buscando o conhecimento de quem? De Deus, o conhecimento divino. Amados, eu estava aqui e antes de eu vir para esta vigília, a gente está preparado, né? Seja para cantar, para profetizar, para ouvir, mas eu não sou o cantor, já estou me cantar aí, eu não sei cantar, eu adoro a Deus, então quando não tem pessoas para cantar, eu acabo até me arriscando, amém? Mas eu não quero estragar, se o povo está dormindo, aí vai dormir se eu cantar, eu não quero que vocês dormam, que o pregador já está ali, doido para pegar no microfone, amém? Mas eu quero trazer uma palavra, uma palavra revelada de Deus ao teu coração nessa noite, amém? Nesta madrugada profética, eu quero trazer aqui a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. Agora imagina, nós estamos aqui nesta madrugada de oração, de louvor e adoração. Imagina o tanto que é importante também na nossa vida a oração. Não que a oração ela é mais importante, mas ela tem um cumprimento sobre a nossa vida. Cada um tem um propósito. Tem pessoas que não foi chamado para cantar, não foi chamado para pregar, apenas foi chamado apenas para orar. Tem pessoas que foi apenas chamado para profetizar. Eu me entristeço quando eu chego na igreja e de repente a pessoa às vezes meio desapercebida, eu creio que aqui não tem não, e a pessoa às vezes só porque prega no culto ar livre, ou prega no presídio, ou prega no frutífero, e às vezes fala, é fácil, eu quero ver você pregar lá fora, aqui dentro é fácil, irmão. Não existe lugares fáceis para ser pregado a palavra do Senhor, mas tudo na nossa vida é um desafio. É um desafio nós pregarmos aqui no altar, é um desafio nós pregarmos aqui na nave da igreja, é um desafio nós pregarmos na nossa casa, é um desafio nós pregarmos na praça pública, é um desafio nós pregarmos em lugares. Mas também há um momento desafiador para aquele que ora, porque orar traz uma provocação muito grande. Eu canso de ouvir
pessoas no ministério a qual Deus me chamou para pastorear, em lugares que eu vou e pessoas que eu converso. Eles não gostam muito de orar, não porque não querem orar, mas o problema é orar. Se você lê a palavra orar e lê ela ao contrário, quer dizer o quê? Raro. Então é raro pessoas querer ou gostar de orar. Por que orar? Porque orar, ela provoca. Então, quando nós oramos, provoca-los o inferno. Então, quando nós provocamos ao inferno através das orações, o que vai acontecer? Vai ter as retaliações do inimigo sobre nossas vidas. E nós temos que estar o quê? Preparado após a oração. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que Elias, ele era homem sujeito. Assim como eu e você somos sujeitos às paixões carnais, somos sujeitos ao quê? A querer desistir, somos sujeitos ao quê? A se acovardar diante da circunstância da nossa vida. Mas mesmo ele sendo sujeito a todas essas situações, Elias, ele preferiu o quê? Orar. Ele preferiu não recuar. Ele preferiu o quê? Não desistir do seu propósito. Mas ele teve uma iniciativa muito grande. Qual a iniciativa que ele teve? De orar e profetizar que não ia chover durante 3 anos e 6 meses. E não houve chuva durante 3 anos e 6 meses. Imagina a forma que nós estamos. Precisamos da água. O nosso corpo é composto aproximadamente de 75 a 80% do líquido. Poderia nós chamar não de planeta Terra, mas sim de planeta água. Então, imagina você sem beber água. Imagina passar o ano todo e não ter água para beber, não ter água na vegetação, os animais vão morrer e as coisas vão se curtindo, vão ficando mais caro. Agora, Elias, ele provoca uma pior história da sua vida. Foi o quê? A dizer que não ia chover. E ali ele foi ameaçado por quem? Por Jezabel, por Acabe. Às vezes a tua oração, irmãos, ela vai provocar alguém. Eu não sei como é que está o teu projeto, o teu ministério, o seu ministério. Porque você ora, você não é mais do que ninguém. Porque você profetiza, você não é mais do que ninguém. Por você pastorear, você não é mais do que ninguém. Por você rebanhar, você não é mais do que ninguém. Por você entregar revelações de Deus, ou por cantar, ou por sapatear, você não é mais que ninguém. Por cantar não é mais que ninguém. Então entendemos que às vezes a vaidade, ela toma de conta da nossa vida. Pode perceber que muitas pessoas, quando gravam a música, ou faz uma pregação, ou faz um vídeo e coloca no YouTube, o que ele fala? Deixa lá o quê? Um like e deixa um joinha. Porque as pessoas querem todo quanto é custo que ter o quê? Seguidores. Para ganhar fama. Mas Jesus Cristo sempre foi diferente. Ele nunca quis ganhar fama. E Deus conhece o coração de cada um de vocês. E Deus conhece o meu coração. E Deus conhece o coração de cada um de vocês. Porque Ele sonda mais o profundo da alma. E às vezes... para o nosso ministério, aqui eu quero terminar, porque o pregador já está me olhando ali, pedindo, Deus, eu quero pregar. Imagina, minha amada irmã, quando Deus começa a te usar, o que é que vai acontecer? Às vezes a gente se sente o quê? Vaidoso ou vaidosa. Mas só que Deus, conhecendo o coração do profeta, porque o profeta, ele é o homem, a luz que Deus, ele fala com ele, e ele fala com o povo. Ser profeta é ser esofrênico, é ver aquilo que ninguém vê, é enxergar aquilo que ninguém enxerga, é estar ouvindo vozes, e depois vai transmitir para as pessoas, é prever, assim como o profeta, me permita sair aqui, o profeta Isaías, que ele preveu a vinda de Cristo, o nascimento, a forma que Jesus Cristo até mesmo ia ser crucificado. E aqui eu finalizo. Quando eu creio que Elias se torna vaidoso, porque ele fala que não ia chover,
e não houve chuva. Aí que Deus faz o quê? Leva Elias para onde? Sai de Carmelo, o lugar onde que ele foi exaltado. Agora Deus leva ele para onde? Para Querite. Tem momento que Deus, pastores, pastora Rita que está aqui, às vezes nós estamos no Carmelo, e aonde nós ganhamos a fama. Agora Deus leva Elias para Querite, quer dizer, lugar de corte. E ali levou Elias, lugar de ficar pequeno, porque grande é quem? É Deus. E Querite, lugar apenas para passar o inverno, apenas para passar um momento. E quando Elias começa a sentir tão bom, porque a água, ela é o quê? Terapêutica. Talvez quem trabalha ou fez uma terapia, coloca aquela música, coloca aquela água, e a pessoa começa a se sentir tranquilo, parece que está no outro mundo, no outro horizonte, o barulho daquela água. Elias estava no momento terapêutico, sem se preocupar com nada. Agora Deus faz secar o quê? Aquele ribeirinho de água. Às vezes, meu amado, Deus, ele nos permite passar o inverno, nos permite passar momentos de descanso, mas só que Deus nessa noite, ele está falando para pessoas que estão aqui nessa noite, que nessa madrugada, que nós precisamos um descanso, mas não um descanso contínuo, porque Deus quer levantar, e Deus está levantando pessoas nessa noite para um propósito muito alto nesta madrugada. Deus tem coisa extraordinária para mim e para você. Então, o poder da oração, assim como Elias orou, o ministério dele era o quê? Profetizar. Agora Deus leva ele lá para aquela viúva de Sarepta, e ali ele faz o quê? Profetiza sobre a vida daquela mulher. Deus está falando nessa madrugada que diante do caos que você está vivendo, profetiza diante das situações que você esteja vivendo. Profetiza na vida das pessoas. Profetiza na tua rua. Profetiza na tua casa. Profetiza na tua família. Profetiza no teu ministério, porque Deus tem coisas grandes na nossa vida. Não deixa de orar, não deixa de buscar a presença do Senhor, porque quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós oramos, Deus tem resposta. Elias orou e não houve chuva. Elias orou e depois choveu. A Bíblia diz que Josué orou e um maior fenômeno da natureza fez a terra, o planeta Terra parar através de uma oração. Imagina, o planeta Terra, ele tem que estar girando o tempo todo, mas Deus fez isso através de uma oração. E aqui, finalizando, a Bíblia vai dizer que Josafá, no momento, o rei Josafá, momentos tão difíceis da sua vida, ele se prostrou diante de Deus, chamou as pessoas para se prostrar diante de Deus, e ele não precisou de pelejar diante daquela guerra. Os próprios inimigos de Josafá se debateram um com o outro. O que Deus está falando nesta madrugada, eu não sei quem é o seu acusador, eu não sei qual aquele inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Assim manda Deus dizer: não coloca a tua mão, deixa que Deus já está trabalhando em teu favor aqui nesta madrugada. Não se preocupa, a mão de Deus já está estendida, ela não está encolhida, mas ela está estendida para trazer um milagre sobre a minha tua vida. Às vezes nós queremos revidar diante as lutas, diante a dificuldade, mas Deus manda dizer aqui nessa madrugada: não coloca a tua mão. A única arma que você tem que usar é o teu joelho. A única arma que você tem que usar é a tua oração, mas não se envaidece, porque se eu e você se envaidecer, achar, querer um like, porque estamos famosos, porque pregamos bem, porque profetizamos nesta madrugada, porque cantamos, porque sapateamos, tem um Querite esperando por mim e por você.
E muitos não vai suportar Querite, porque Querite é só o inverno. E nós somos como a pedra diamante. A pedra diamante, ela brilha, mas cada vez que corta ela, ela tem o seu valor. E muitas pessoas não conseguem ser cortado. Mas que nessa noite não se envaidece. Monte Carmelo é bom, desvaidece, mas Querite, cuidado. Que Deus abençoe. Não deixa de orar. Continue orando, continue buscando, mesmo que não é fácil, porque o próprio Jesus, ele teve dificuldade com o seu discípulo, mesmo sendo Deus. Ele foi orar, mas encontrou o seu discípulo o quê? Dormindo. Então, não se assuste quando você querer que pessoas orem com você e possa ver essas pessoas dormindo, mas que nessa noite continue orando, continue buscando ao Senhor, assim como Elias, mesmo sujeito às paixões carnais, ele continuou sendo um instrumento na mão de Deus. Mesmo com todas as suas falhas, você ainda é um instrumento de Deus. Levanta a sua mão nesta noite e fala assim: mais forte, eu sou um instrumento de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Amados, nós estamos sujeitos a muitas circunstâncias na nossa vida, mas não deixe de pregar, não deixa de profetizar, não deixa de fazer a obra do Senhor, porque essa madrugada é uma madrugada profética, e vigília é coisa de louco. De repente, às vezes você está como Wi-Fi, de repente oscila um pouco, de repente começa a pegar fogo. Então nessa madrugada, fica atento, não se assuste, porque meus pastores que estão aqui, eu já vi vigília, gente pegar o outro e sair carregando pelas costas. Acredita se você quiser. Então não se preocupa. Se tem algum crente que pode não ter atestado de doido, mas pode agir como doido nessa madrugada. Não se assuste se você vê crente sendo arrebatado e indo para casa carregado. Vigília acontece isso. Vigília acontece. Pessoas às vezes tá ali passando um momento difícil, de repente Deus usa para profetizar na vida de uma pessoa, e a vida daquela pessoa nunca mais é a mesma. E Deus tem promessa na minha, na tua vida. Eu faço é crer nessa madrugada. Glória